vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. Polícia Federal prendeu o general que fala nesse vídeo e mais 3 militares de alta patente. O plano é claro e o próprio ministro do Lula fala. Ministro, o mundo está de olho no Rio de Janeiro no G20, mas a política nacional também está de olho nessa operação da Polícia Federal de hoje. O 8 de janeiro não terminou, essa é a verdade. E semana passada nós temos um episódio da tentativa de invasão e da explosão do Supremo Tribunal Federal. A narrativa é: o 8 de janeiro não acabou, não podemos anistiar. O país não pode voltar ao normal. O plano deles tá aí. E só o Bolsonaro não quer enxergar isso. Me permitam dizer que tivemos uma grande vitória nos Estados Unidos. Essa grande potência econômica e militar que projeta poder continuará ao nosso lado. É um país que se prima pela liberdade. Nós não seremos esquecidos. Amigos, boas parcerias farão nós mudarmos de patamar. Então, se o Trump voltou, eu vou voltar. O sistema está mostrando claramente o que quer. Militares de alta patente sendo presos no Rio de Janeiro em pleno G20. E isso é estratégico. É justamente para mostrar para o mundo todo que a direita do Brasil é um perigo. E é uma forma de contrapor qualquer pressão vinda do Trump. Fazer essa operação no meio do G20 foi altamente estratégico. Mas vamos aos fatos. O general que foi preso tentava alertar Bolsonaro para ele agir. Porque eles têm sido muito ágeis, muito hábeis, melhor dizendo, em trocar espaço por tempo. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não está tranquilo. O governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem. Ele não estava fardado porque ele exercia o cargo de secretário da presidência, o braço direito de Bolsonaro. Esse general, Mário Fernandes, está agora se sentindo traído, porque Bolsonaro disse que a reunião não estava sendo gravada. Volta hoje a PEC da bondade, como é chamado, né? A revelação do Marcos Valério. A questão da... Eu vou falar assim, o Bento falou do PCO, a reunião está sendo gravada? Não. Tá? Não. Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Tá, beleza. O PCO... Inclusive, vocês podem ver que essa gravação é feita por trás de um vidro, o qual Bolsonaro pediu ao Cid para gravar escondido. O senador Flávio Bolsonaro já se antecipou e disse que não é crime tentar matar alguém. Ele explica na sua postagem. Quer dizer que, segundo a imprensa, um grupo de 5 pessoas tinha um plano para matar autoridades e, na sequência, eles criariam um gabinete de crise integrado por eles mesmos para dar ordens ao Brasil e todos cumpririam? Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes. O que não parece ter ocorrido. Sou autor do projeto de lei 2109 de 2023, que criminaliza ato preparatório de crime que implique lesão ou morte de 3 ou mais pessoas, pois hoje isso simplesmente não é crime. Decisões judiciais sem amparo legal são repugnantes e antidemocráticas. E ele ainda indiretamente endossa a narrativa de golpistas. Ele aponta uma matéria na qual os militares dizem 4 linhas é o cacete. Que eles sempre agiram dentro das 4 linhas e que isso aí, esse pessoal aí, não tem nada a ver com eles. E que isso é uma prova ainda a favor do Bolsonaro.
A Polícia Federal conseguiu recuperar mensagens de um aplicativo de mensagens chamado Signal. Aquele aplicativo de mensagens que autodestrói mensagens. O CID estava no grupo e com um aparelho israelense eles conseguiram recuperar essas mensagens. O que está sendo relatado pela Polícia Federal agora é que essas pessoas pertenciam aos Kids Pretos, uma força especial do Exército, da qual o próprio general preso e o Mauro Cid faziam parte. O WhatsApp era considerado inseguro e, por isso, os planejamentos foram feitos através desse app Signal. Só que o tal plano Copa 2022 e Punhal Verde e Amarelo foi impresso com muitos detalhes operacionais e foi possível rastrear a impressora. E esse plano foi impresso 2 vezes dentro do Palácio do Planalto e levado para o Alvorada, onde Bolsonaro estava recluso. O general Pazuello estava no Alvorada com ele. E esse general que foi preso tinha sido nomeado como assessor de Pazuello após a ida de Bolsonaro para os Estados Unidos. Então, juntando tudo isso, a Polícia Federal conclui que o plano era uma decorrência da minuta de estado de defesa e a liderança maior seria Bolsonaro. E sobre essas impressões feitas no Palácio do Planalto, até foi tentado apagar esses rastros. A Secretaria-Geral da Presidência, a secretaria que o general Mário Fernandes fazia parte, ordenou que deletassem todos os HDs, pois o Palácio do Planalto teria sido alvo de um vírus e por isso estavam deletando tudo. O Ministério Público chegou até a abrir uma investigação sobre isso, mas apesar dos HDs terem sido apagados, ficou o rastro digital na impressora do Palácio do Planalto. Os militares presos são o general de brigada Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira. E vejam como são as coisas. Muita gente pediu o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas agora o STF vai dar um jeito de expulsar o ministro indicado por Bolsonaro. E aproveitando rapidamente também, aqui em Mato Grosso teve um caso, de um advogado que foi assassinado e através do celular dele o CNJ pegou, colocou em xeque quase todo o sistema judiciário, 4 ministros do STJ sob suspeição por conta dos seus assessores e recentemente o ministro Nunes Marques do STF também foi citado nesses diálogos que estão sendo investigados. Resposta. Os fatos estão sendo investigados. Como se entendeu que poderia haver repercussão na esfera da prerrogativa de foro, esse processo foi, a pedido da Procuradoria-Geral, para o Supremo, foi distribuído ao ministro Zanin, que ficará responsável, então, por conduzir as investigações. Todos nós estamos interessados, a partir do próprio CNJ, acho que deu curso a essas investigações, nós estamos interessados no esclarecimento desses fatos. Mas o Judiciário está e estará empenhado em esclarecer esses fatos com a rapidez possível. É mole. Vão avançar contra o Nunes Marques por suspeitas de venda de sentenças. Enquanto o Brasil achava que iam se livrar de Alexandre de Moraes, vão se livrar de Nunes Marques. Mas vejam que eles estão subindo as patentes. Até agora, não tinham generais presos. Os próximos talvez sejam o Heleno e o Braga Neto. Braga Neto também acreditava que Bolsonaro iria assinar o tal decreto. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé. Não, lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do general. A gente está na chuva, está no sol. Eu sei, senhora. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. O Braga Neto e o Heleno estavam no plano impresso como integrantes do gabinete de crise que iria até maio de 2023, após a conclusão da intervenção. E como eu já falei, aquela reunião com a fala do general Mário Fernandes foi gravada sem os participantes saberem. Então, o general Heleno vai falar sobre o plano em curso e é interrompido. O problema da inteligência. Eu já
Conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Então todas essas pessoas ao redor de Bolsonaro vão acabar pagando o pato. Bolsonaro está muito confiante que não vai respingar nada nele e que os acordos com o Centrão vão blindá-lo. Mas recentemente vimos o Temer falando isso aqui. Interessante, viu? As pessoas criticam muito, mas eu sou obrigado a reconhecer um fato. Nós não teríamos eleições, se não fosse o Alexandre, convenhamos, com a sua coragem jurídica e até pessoal, nós não teríamos tido eleições no país. Nós sabemos disso, não é? Ao depois, houve aquele acidente dramático do 8 de janeiro, que não foi correto, afinal, a agressão aos prédios onde estavam os poderes era uma agressão aos próprios poderes. E isto merecia um corretivo. Ele fez o corretivo. Esse é o cara que recentemente o Bolsonaro cogitou para vice. Eu acho que o Bolsonaro não está fazendo a leitura correta desse cenário. Mas deixa aí sua opinião. Eles vão recuar? Vão deixar Bolsonaro solto? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.